Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Romeu Gabriel da Silva Mota. Trabalharemos a disciplina Movimentação e Armazenagem. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante a leitura do nosso caderno didático. Então vamos lá? Nesta aula, iremos discutir os seguintes temas: canal de distribuição, operador logístico, movimentação interna de materiais, equipamentos e movimentação e administração de recursos de materiais. Então, o que é canal de distribuição? Ter um bom produto não basta. É necessário que esses produtos cheguem até o cliente, certo? Na quantidade certa e no momento ideal. Mas muitos fabricantes não dispõem de recursos financeiros para comercializar diretamente seus produtos. Custaria muito dinheiro para uma empresa de balas, por exemplo, montar pequenas lojas em todo o Brasil a fim de atender seu público ou mesmo despachar seu produto pelo correio. Para resolver isso, surgem os canais de distribuição, com seus intermediários que suprem parte do trabalho do fabricante. Principais intermediários, por meio de seus amplos contatos, experiências e escala de operação. Os intermediários disponibilizam produtos e os tornam acessíveis ao mercado-alvo, preenchendo a lacuna de tempo e espaço entre quem fabrica e quem quer comprar. Eles representam, distribuem e podem até mesmo vender o que é produzido. Assim, podem oferecer a uma empresa mais eficiência e eficácia na distribuição. Alguns exemplos dos principais intermediários atuantes em canal de distribuição são os varejistas, realiza a venda de bens e ou serviços diretamente ao cliente final, por exemplo, supermercado, papelaria, farmácia, bazar, loja de calçados, etc. Os atacadistas compra e revende mercadorias para os varejistas, outros comerciantes, estabelecimentos industriais, institucionais e comerciais. Não vende em pequenas quantidades para clientes finais. Por exemplo, um atacadista farmacêutico que vende apenas para farmácias. Temos também o distribuidor. Vende, armazena e dá assistência técnica em uma área geográfica delimitada de atuação e, na maioria das vezes, busca atender demandas mais regionalizadas, por exemplo, distribuidora de vinhos. Os canais de distribuição, a seleção e o gerenciamento dos canais são umas das atividades fundamentais do marketing. Engloba a construção de uma série de mecanismos e de uma rede por meio do qual a empresa chega ao mercado. Mantém-se em contato com seus clientes e realiza uma série de atividades fundamentais, que vão desde a geração de demanda até a entrega física dos produtos. Os canais de distribuição podem desempenhar algumas tarefas para o negócio, como prestação de informação sobre o produto, customização, garantia de qualidade, oferta de produtos complementares, assistência técnica, pós-venda e logística. O objetivo principal é garantir a disponibilidade do produto para os clientes. As formas de distribuição. Existem 3 formas básicas de distribuição: exclusiva, seletiva e intensiva. A escolha de um canal de distribuição eficiente é uma importante etapa do marketing, pois é por meio dela que a empresa atingirá seu público-alvo. No sistema de distribuição exclusiva, o próprio cliente escolhe os seus revendedores, autorizando-os a distribuir de forma exclusiva
os produtos e controlando grande parte das atividades desses revendedores. Neste caso, o fabricante deve vender por meio de um ou de poucos intermediários. Normalmente, é o sistema utilizado quando a natureza do negócio precisa da lealdade do distribuidor. Um bom exemplo são as concessionárias de veículos autorizadas. Neste sistema, quando se fala em varejo, os intermediários podem ser representantes comerciais que levam o produto aos pontos de venda ou redes de lojas que tenham a exclusividade na distribuição do produto. No sistema de distribuição seletiva, ocorre quando o fabricante vende por meio de um grupo, selecionando os intermediários. É utilizado quando a natureza do negócio precisa de valorização. Com isso, entende-se que os intermediários escolhidos são considerados os melhores para vender os produtos com base em sua localização, reputação, carteira de clientes e outros pontos fortes. A distribuição seletiva é utilizada quando os clientes buscam produtos de compra comparada. Essa seleção de parceiros acaba tornando possível o desenvolvimento de relacionamentos mais estreitos com cada um deles, permitindo que o fabricante obtenha boa cobertura do mercado com mais controle e menos custos. No sistema de distribuição intensiva, aplica a lógica de quanto mais, melhor. O fabricante vende por meio de tantos intermediários quantos forem possíveis. É utilizado quando se tem que ter grande disponibilidade do produto em um grande número de pontos de venda. Essa popularização é saudável para os produtos de alto consumo e pouco valor agregado. Um ótimo exemplo são os produtos de higiene e os gêneros alimentícios. Neste sistema, os pontos de venda podem ser alcançados por equipes de venda dos próprios fabricantes, por representantes comerciais ou atacadista ou distribuidores. Equipes próprias podem ser utilizadas para atender grandes varejistas, como hipermercados e redes de supermercados. Então, que canal escolher? Para definir quais canais de distribuição utilizar em um negócio, é bom começar pela escolha da estratégia mais alinhada ao produto. A distribuição intensiva deve ser usada se o produto tem baixo valor unitário e alta frequência de compra, pois assim ele será encontrado na maior parte das prateleiras. Se for um produto que possa ser comparado com outro, é recomendada a distribuição seletiva, pois terá intermediários mais bem preparados para defender da melhor forma a marca. Se o produto requer um esforço especializado de venda ou investimentos em estoques, instalações específicas, deve-se optar pela distribuição exclusiva. A exclusividade garantirá um apoio adequado ao produto, determinando até mesmo uma imagem de maior valor e luxo. 6 ações podem ajudar a subsidiar a sua decisão sobre qual tipo de distribuição é mais adequada. Avaliar mercados reais e potenciais a serem trabalhados, determinar as características, os comportamentos e as necessidades dos clientes, assim como a quantidade, a dispersão geográfica e a frequência de compras. Determinar as características essenciais dos produtos quanto à perecibilidade, dimensões e graus de padronização. Definir as características dos intermediários quanto ao tipo de transporte, ao sistema de equipamentos e armazenagem utilizado, à tecnologia da informação, entre outros. Avaliar as características ambientais relativas às condições locais, à umidade e à temperatura. Avaliar
as empresas envolvidas quanto à solidez financeira, aos produtos, aos níveis de serviço, ao marketing, à marca, entre outros. Encurtar os canais de distribuição, hoje, com a revolução no tratamento e no uso da informação e com a ampliação do comércio eletrônico, nota-se uma tendência de utilização de canais mais curtos na cadeia de suprimento. De todos os intermediários, são os atacadistas os mais propensos a serem eliminados da cadeia de suprimento. Com o advento de sistemas logísticos de entregas rápidas associados ao intercâmbio eletrônico de informações, os varejistas têm menos dificuldades em colocar seus pedidos diretamente junto aos seus fabricantes. E do lado da indústria, com a disponibilidade de tecnologia avançada, de tratamento da informação, o monitoramento e o atendimento dos pedidos individuais dos lojistas são hoje preferencialmente factíveis. Em alguns tipos de mercado, os fabricantes lançam mão de distribuidores e de atacadistas visando atingir regiões geograficamente mais distantes ou para dar maior cobertura a seus consumidores a partir dos estoques dos intermediários e, principalmente, para atender os pequenos varejistas. Para grandes varejistas, na divisão dos mercados, vem obrigando os grandes atacadistas e distribuidores a manter uma postura mais proativa, oferecendo serviços mais avançados de informação e resposta rápida no atendimento dos pedidos dos seus clientes. Um dos problemas enfrentados atualmente pelas grandes indústrias é administrar a transição de uma estrutura tradicional, com vários intermediários no canal, para uma estrutura enxuta, com um canal bastante mais curto. Nos casos em que um atacadista ou um distribuidor vem atuando por um longo período de tempo, é relativamente difícil eliminá-lo de uma hora para outra. Isso porque boa parte das funções ligadas à estocagem do produto ao longo da cadeia e o papel do intermediário financeiro são frequentemente executados pelo atacadista ou distribuidor. Sua substituição repentina pode significar investimentos maciços em infraestrutura e riscos de insucesso não desprezíveis para a cadeia de suprimentos. A eliminação de funções intermediárias no canal de distribuição é realizada com maior facilidade quando o mercado está crescendo, porque então fica mais fácil repartir o bolo de forma diferente da atual. Mas muitas empresas, premidas por margens mais reduzidas, menores fatias do mercado e aumento de custos, decidem muitas vezes por cortes precipitados nas atividades de distribuidores e atacadistas no canal de distribuição. É comum, por exemplo, eliminar o intermediário nas relações com grandes clientes, deixando para o atacadista ou distribuidor somente os pequenos varejistas. Com o tempo, os pequenos varejistas, enfrentando um diferencial de preço ainda maior em relação a seus grandes concorrentes, tendem a ser eliminados do mercado. O fornecedor verá então reduzida sua clientela, passando a negociar com um número restrito de grandes e fortes clientes. Para manter o mercado razoavelmente equilibrado em condições próximas a que opera hoje, o fornecedor pode eliminar a intermediação de uma vez, assumindo os riscos e os custos inerentes, ou ajudar na reestruturação das operações do atacadista ou distribuidor. Outra boa ocasião para proceder ao enxugamento do canal de distribuição é o momento de lançar uma nova linha de produtos bastante atrativa. Em outras palavras, o momento certo para o enxugamento deve ser tal que a demanda puxada ao longo da cadeia é suficientemente forte para compensar
a súbita falta da demanda empurrada, exercida pelo distribuidor. A demanda puxada pode ocorrer em função de uma linha nova de produtos, como foi dito, ou por uma mudança radical nas operações logísticas, através da adoção das técnicas do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vamos então falar da armazenagem terceirizada e o operador logístico. Os objetivos da terceirização dizem respeito à diminuição de custos e busca da excelência na prestação dos serviços, com uma melhor qualidade, especialização e flexibilidade nas ações gerenciais em busca de maximizar o valor percebido pelo cliente. Para tornar-se bem-sucedido, é fundamental que os envolvidos, contratantes e contratado, em qualquer tipo de terceirização, possuam capacitação suficiente para compreender e entender com eficiência, eficácia e rapidez os objetivos e propósitos finais de cada empresa. Eficiência é fazer as coisas de maneira correta. Eficácia são as coisas certas. O resultado depende de fazer certo as coisas certas. A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios e está relacionada com a qualidade, a competitividade e a produtividade. Com a terceirização, a empresa concentra-se no seu produto estratégico, naquilo que é capaz de fazer de melhor, com competitividade e maior produtividade. As tarefas secundárias e auxiliares são realizadas por empresas que se especializaram de maneira mais racional e com menor custo. Embora haja uma profunda discussão em torno de terceirização dos serviços, deve-se fazer uma análise dos trade-offs logísticos existentes e dentro da realidade de cada empresa. Verificar quais procedimentos enquadram-se no cumprimento das atividades para atingir as metas desejadas. Os trade-offs são substituições ou trocas compensatórias que ocorrem quando se abre mão de algum bem ou serviço para se obter outro bem ou serviço distinto. Um trade-off se refere geralmente a perder uma qualidade ou aspecto de algo, mas ganhando em troca outra qualidade ou outro aspecto. Isso implica que uma decisão seja feita com completa compreensão, tanto do lado bom quanto do lado ruim, de uma escolha em particular. Para garantir sobrevivência e prosperidade no mercado, as empresas devem sistematicamente recorrer às competências de outras empresas líderes em conhecimento no ramo desejado, através de desenvolvimento de produtos e serviços completamente novos e da evolução contínua de produtos existentes. Terceirização logística é a utilização de um provedor para a totalidade ou parte das funções ou operações logísticas de uma organização. A terceirização de atividades logísticas tem como propósito aumentar a eficiência e a eficácia das práticas de negócios na cadeia de suprimentos, via criação de vantagem competitiva sustentável ao longo do prazo. Os possíveis motivos para terceirizar as atividades logísticas podem estar relacionados à focalização na redução de custos, à redução no investimento em ativos, ao aumento dos níveis de serviços logísticos prestados aos clientes, ao aumento do controle das atividades logísticas, à aquisição de maior flexibilidade nas operações logísticas, à busca de maior eficiência na execução de atividades operacional, a busca de um maior know-how para as operações de novas soluções logísticas e a expansão dos mercados. Em contrapartida, os possíveis motivos para não aumentar a terceirização em logística, dado que uma empresa terceiriza parcial ou totalmente as suas atividades,
podem ser relacionadas à importância estratégica da logística, à não redução dos custos totais, aos elevados preços cobrados pelos operadores logísticos, à não redução dos ativos próprios da empresa, o não cumprimento dos níveis de serviço desejado, a não diminuição do tempo e esforço gerencial gastos com a logística, a perda do controle das atividades logísticas, a perda da flexibilidade nas operações logísticas, a maior capacitação por parte da empresa na execução de atividades operacionais, a maior capacidade de proposição de novas soluções, a necessidade de divulgar informações confidenciais da empresa, as dificuldades no relacionamento com o prestador de serviço e a não avaliação da possibilidade de aumentar a terceirização logística. O processo de terceirização das atividades logísticas, como realizado atualmente, é resultado de uma nova configuração na cadeia de suprimentos. A terceirização nos moldes atuais tem consequências mais amplas para as organizações. E é esta evolução das relações logísticas tem trazido resultados positivos, mas também se tornou fonte de uma série de falhas e desapontamentos para muitas organizações. Não são desprezíveis os riscos inerentes a um processo de aquisição de serviços, mas um planejamento adequado do processo pode reduzi-los significativamente. Este planejamento deve-se iniciar com a identificação da necessidade de mudança do sistema logístico da organização e a possibilidade de terceirização de algumas, ou todas, as atividades que o compõem. A análise do impacto da transferência destas para um terceiro é uma etapa importante no processo decisório. Além disso, se a empresa opta pela terceirização, há que se avaliar a forma como se dará a transferência dessas atividades aos terceiros e como será monitorado o seu desempenho. Em um cenário cada vez mais competitivo, cresce a preocupação das indústrias em agregar valor aos seus produtos através da terceirização da logística e a contratação de operadores logísticos. Estes têm suprido as demandas logísticas de forma integrada e personalizada e buscam atender com total eficácia as necessidades das empresas, gerando vantagens competitivas como redução de custos logísticos, redução de ativos, foco na melhoria do nível de serviço prestado ao cliente final. Em contrapartida, a terceirização logística traz alguns insucessos. Em função disto, a decisão sobre a terceirização, a escolha do operador logístico e toda a fase de implementação e manutenção dessa parceria precisam ser meticulosamente planejados e controlados. Este trabalho tem o objetivo de conceituar um operador logístico, estudar a relação cliente-fornecedor e analisar as vantagens e desvantagens competitivas alcançadas por indústrias ao terceirizar suas atividades logísticas através da contratação desses operadores. A combinação da crescente complexidade operacional e sofisticação tecnológica tem contribuído de forma decisiva para aumentar a demanda por operadores logísticos. Um operador logístico, ao apresentar serviços para um substancial número de terceiros, gera economias de escala que viabilizam investimentos contínuos em ativos, tecnologias, a capacitação gerencial e operacional. Além disso, por estarem prestando serviços para um variado conjunto de empresas pertencentes a diferentes setores, têm a oportunidade única de aprender com a experiência de terceiros, através de um processo contínuo de benchmarking. Como resultado, os operadores logísticos têm o potencial de operar com menores custos e oferecer melhores serviços do que operações executadas internamente.
Além das vantagens básicas de custo e qualidade de serviços, os operadores logísticos têm potencial de gerar outras vantagens competitivas para seus contratantes, como redução de investimento em ativos, já dito anteriormente, foco na atividade central do negócio e maior flexibilidade operacional. Uma das principais tendências do atual ambiente empresarial é a busca pela maximização do retorno sobre os investimentos. Ao transferir uma operação logística para um terceiro, uma empresa tem a oportunidade de reduzir investimentos em armazém, frota, tecnologia de informação e até mesmo estoque, o que se reflete diretamente na melhoria do retorno sobre ativos e investimentos. Além disso, ao delegar a atividade logística para um operador externo competente, os executivos da empresa contratante liberam tempo e energia para se dedicar à difícil e estratégica missão de desenvolver e aperfeiçoar a competência central de seu negócio. No mundo incerto em que se vive hoje, a flexibilidade operacional, ou seja, a capacidade de se adaptar rapidamente a flutuações de preços e demanda e a diferentes exigências do mercado, é o requisito para a sobrevivência. Ao contratar com terceiros a operação de suas atividades logísticas, a empresa transforma custos fixos em variáveis, reduzindo substancialmente seu ponto de equilíbrio, ganhando, por consequência, flexibilidade operacional. Apesar das inúmeras vantagens de terceirizar a logística, em outros casos, essa terceirização tem se tornado uma fonte de falhas corporativas e desapontamentos. Os fracassos nas terceirizações são geralmente atribuídas à falta de clareza dos objetivos, falsas expectativas, sabotagem internas de gerentes da empresa envolvida na terceirização e falhas no contrato envolvendo ambas as partes. As desvantagens da terceirização logística podem ser relacionadas à importância estratégica da logística, a não redução dos custos totais, aos elevados preços cobrados pelos operadores logísticos, a não redução dos ativos próprios da empresa, o não cumprimento dos níveis de serviço desejados e as dificuldades nos relacionamentos com o prestador de serviço. É importante destacar que alianças logísticas podem beneficiar os dois personagens, porém, podem surgir preocupações de um dos autores da aliança. Essas preocupações são perda de controle do canal logístico, controle inexistente das novas parcerias, os parceiros podem não ser vistos como iguais e as exigências de um podem sobressair em relação às exigências dos outros. Dificuldades de encontrar benefícios a serem compartilhados. Operador logístico. Segundo a ABML, Associação Brasileira de Movimentação e Logística, o operador logístico é o fornecedor de serviços logísticos especializado em gerenciar todas as atividades logísticas ou parte delas nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor ao produto dos mesmos e que tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviço nas 3 atividades consideradas básicas: controle de estoques, armazenagem e gestão de transporte. O operador é responsável por parte do fluxo logístico, devendo propiciar a continuidade destes, mesmo se as demais atividades forem realizadas pela própria empresa, cliente ou terceiro. Em alguns casos, quando a contratante trabalha com vários prestadores de serviços logísticos, torna-se mais complexa a coordenação e a integração da relação entre eles. Pode-se afirmar que, sob o ponto de vista operacional, existem 2 tipos básicos de operadores logísticos: operadores baseados em ativos e operadores baseados em informação e gestão. Os operadores baseados em ativos se caracterizam por possuírem investimentos próprios em transporte,
armazenagem e equipamentos para realizarem a operação logística. Os operadores baseados em gestão e informação não possuem ativos operacionais próprios. Eles vendem know-how de gerenciamento, baseado em sistemas de informação e capacidade analítica que lhes permite identificar e implementar as melhores soluções para cada cliente, com base na utilização de ativos de terceiros. As características dos operadores logísticos ficam mais evidentes quando comparadas com as dos prestadores de serviços especializados, ou seja, transportadoras, armazenadores, gerenciadoras de recursos humanos e de informação, dentre outras. O operador logístico agrega valor ao negócio do seu cliente, oferecendo serviços de transporte, recebimento, conferência, paletização, armazenagem, gestão de estoques, abastecimento de linhas, embalagem, separação de pedidos, formação de kits, roteirização, rastreamento de pedidos, rastreamento de veículos, controle e pagamento de fretes, gestão de informação, logística e monitoramento do desempenho logístico, dentre outros. Prestadores de serviços logísticos e operadores logísticos diferencia os agentes envolvidos com a realização das atividades logísticas, classificando-os em prestadores de serviços tradicionais e operadores logísticos integrados. Os prestadores de serviços tradicionais são diretamente ligados à terceirização, mas são responsáveis por apenas uma ou poucas atividades. Já o operador logístico integrado é capaz de atender a várias ou todas as necessidades logísticas de seus clientes, de forma personalizada. Considerações para decisão do uso do operador logístico. A decisão de utilização ou não de um operador logístico pode ser qualificada como uma escolha entre fazer internamente ou contratar fora, ou seja, verticalizar ou desverticalizar as operações. Sobre esta questão, existe uma ampla literatura que pode ser considerada clássica. De uma maneira geral, o problema se concentra na análise do impacto da escolha sobre custos e controle operacional. Os argumentos a favor da verticalização partem do pressuposto de que fazer internamente permite reduzir custos e aumentar o controle sobre a operação. A redução de custos seria obtida pela eliminação da margem de fornecedor e dos custos de transação. Considerando que os fornecedores trabalham com uma margem de lucro, a execução interna permitiria a apropriação deste lucro, ou seja, a eliminação da margem. Por outro lado, uma série de custos de transação, tais como impostos, comunicações, deslocamento e coordenação, seriam eliminadas se a tarefa fosse executada internamente. Por outro lado, ao decidir executar a operação com recursos próprios, a empresa teria maior controle sobre variáveis como qualidade, prazos, disponibilidade, flexibilidade, devido à proximidade, exclusividade e facilidade de coordenação. Embora a utilização do capital seja muito importante, a redução de custos é provavelmente o motivo mais visível. No entanto, o foco crítico em se procurar serviços logísticos de terceiros estaria na ênfase no valor global adicionado e não só em um único atributo como o custo. Empresas de ponta que usam os serviços de terceiros estariam buscando um nível de desempenho onde o benefício líquido global obtido com a terceirização supere o montante pago ao provedor externo. Para Lambert, em 1998, identificar e utilizar serviços de um operador logístico é semelhante a comprar e utilizar uma ferramenta de precisão. Tem que ter um objetivo ou requisito em mente
e somente aquela ferramenta pode fazer o trabalho. O processo de seleção do operador logístico. O processo seletivo, estruturado para a escolha do operador logístico, se faz necessária pelo amplo número de operadores disponíveis no mercado e pela busca, uma vez definido os objetivos da empresa contratante, de se utilizar operadores que possuem maior afinidade aos interesses da empresa, de maneira a concretizar de forma satisfatória as metas da empresa contratante. As escolhas acerca dos operadores logísticos devem ser feitas considerando as capacitações internas da empresa em relação aos processos logísticos que se deseja terceirizar, o nível de risco e a dependência em relação ao provedor logístico, as características da oferta do mercado de prestadores de serviços logísticos. As várias dimensões de análise e, consequentemente, a sua complexidade, os processos de seleção do provedor de serviços, negociação de contratos, implementação das transferências de operações se tornaram mais prolongados e mais onerosos. Sob a ótica dos operadores logísticos, as empresas estão adotando seus serviços para reduzirem seus custos logísticos, obterem vantagens competitivas e melhorarem sua capacidade de atendimento às necessidades dos seus clientes, através de maior especialização nas atividades de produção. É necessário que a empresa contratante seja capaz de usufruir de forma segura as opções oferecidas pelo mercado. O processo estruturado de seleção de operadores logísticos é motivado pela complexidade, relevância e abrangência cada vez maior das atividades a serem terceirizadas. Como gerenciar as atividades do operador? Deve-se estabelecer mecanismos que permitam controlar as atividades do operador para que a parceria seja bem-sucedida. É muito importante que as atividades sob a responsabilidade dos operadores sejam bem gerenciadas e, para isso, estas devem ser controladas por instrumentos operacionais e gerenciais. Além de controlar, deve-se ter sempre a preocupação em manter a comunicação aberta entre a empresa e o operador logístico. A falta de comunicação é uma das principais causas do cancelamento do contrato logístico. A fim de que se tenha confiança e satisfação por ambas as partes da parceria, a ABML, Associação Brasileira de Movimentação e Logística, listou alguns indicadores que devem ser implementados quando da contratação de serviços logísticos. São eles: baseados em atividades como de eficiência e eficácia, baseados em processos como de satisfação do cliente, como nível de serviço e custos logísticos, medidas de controle, como o número de avarias no transporte, medidas de direcionamento, como pagamento por desempenho, custos de transporte e armazenagem, prazo de entrega, tempo de movimentação e atendimento, o lead time, taxa de ocupação de veículos, níveis de estoque, número de devolução, avarias e pedidos atendidos, reentregas, obsolescência e frequência de falta de produtos. Causas de insucesso na contratação de um operador logístico, diversas são as causas destes insucessos. Dentre os principais motivos são expectativas irreais, diferenças culturais, não geração de benefício para ambos, não lucratividade, falta de objetivos comuns, resistências, falta de suporte organizacional, poder mal estabelecido, preocupações com a perda de controle e incertezas sobre o nível de serviço, preço e custo injusto, planejamento ruim, falta de confiança, serviço inferior ao proposto,
comunicação deficiente, falhas em responder a mudanças na estratégia e nas condições de mercado. Quando da contratação de provedores de serviços logísticos, deve-se, inicialmente, limitar a complexidade dos serviços oferecidos, fazendo com que o primeiro contrato seja composto apenas por serviços básicos. Com o tempo, deve-se adicionar serviços que agreguem valor para o cliente. Esta estratégia evita, ao longo do tempo da negociação dos contratos complexos e sua baixa probabilidade de obtenção de acordo. Vamos falar agora da movimentação interna de materiais. Uma boa fatia dos custos de produção é atribuída ao transporte de materiais dentro da empresa, no abastecimento das linhas de produção, no armazenamento de matérias-primas e materiais em processo. Os dos transportadores externos dos fornecedores e os de distribuição até o consumidor também oneram o custo final do produto. Portanto, um bom planejamento e uma boa administração de transportes buscam uma utilização econômica e adequada de equipamentos, materiais, energias, combustíveis, espaço e mão de obra. Principais fundamentos do transporte interno: planejamento das operações, execução adequada dessas operações, utilização econômica do equipamento do transporte, obtenção do custo de transporte, manutenção, treinamento dos operadores de equipamentos. Planejamento. É necessário determinar o melhor método do ponto de vista econômico e técnico para a movimentação de materiais, considerando as condições particulares de cada operação. O melhor método escolhido passa a constituir o padrão. Devem-se padronizar os métodos de trabalho e o tipo de equipamento. Cada caso de movimentação interna exige uma técnica adequada que será a função de natureza do material, se é grão, peça, pó, líquido, gás, distância a ser percorrida, diretamente ligada ao consumo de combustíveis, energia e peças de desgaste, as condições ambientais, temperatura, umidade, piso, espaço, custo de mão de obra, custo do equipamento a utilizar, uso, amortização e manutenção, grau de urgência, grau de segurança, dentre outras. Padronização. A padronização do equipamento de transporte aumenta sua produtividade e reduz custos e investimentos. As principais vantagens da padronização são uniformidade dos métodos de trabalho, menor diversidade no treinamento dos operadores, uniformidade de manutenção, menor investimento em peças de reposição, intercambiabilidade dos equipamentos e seus componentes, altura das plataformas de carga e descarga, altura dos vãos abertos e tipos e características das embalagens. Operações. As operações devem ser planejadas sucessivamente, de tal modo que o material que passou por uma fase já se encontre no local e na posição para a fase seguinte. Devem ser evitados transportes intermediário e duplo manuseio. O aproveitamento dos espaços verticais contribui para o descongestionamento das áreas de movimentação e a redução dos custos unitários de armazenamento. Obtenção do custo de transporte interno. O custo deve ser calculado por unidade transportada, considerando a seleção do equipamento de transporte deve ser feita tendo em vista o menor custo por unidade transportada. Estar atento aos custos fixos e variáveis do equipamento de transporte para viabilizar sua substituição. Amortização do investimento calculada pela economia obtida entre 2 a 5 anos de uso. Atentar para o crescimento anual dos custos de manutenção. O custo unitário de transporte decresce com
o aumento do volume transportado. Quanto mais próximo da capacidade de carga de projeto do equipamento se realizar o transporte, tanto menor será o custo unitário. Manutenção. É indispensável a manutenção preventiva de equipamentos de transporte, não só para a garantia do funcionamento, como a obtenção do custo operacional e da segurança do pessoal e dos materiais transportados. São importantes os monitoramentos de inspeções diárias, revisões específicas a intervalos regulares, revisões gerais, lubrificação adequada, estoque de peças de reposição, treinamento periódico do pessoal. Administração de recursos de materiais. É definida como sendo um conjunto de atividades desenvolvida dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de reaprovisionamento, inclusive compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle de estoques, etc. Em outras palavras, a administração de materiais visa a garantia de existência contínua de um estoque, organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens que compõem, sem tornar excessivo o investimento total. A administração de materiais moderna é conceituada e estudada como um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Destina-se a adotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. A oportunidade, no momento certo, para o suprimento dos materiais influi no tamanho dos estoques. Assim, suprir antes do momento oportuno acarretará em regras, estoques altos acima das necessidades imediatas da organização. Por outro lado, a providência do suprimento após esse momento poderá levar à falta do material necessário ao atendimento de determinada necessidade da administração. Do mesmo modo, o tamanho do lote de compra acarreta as mesmas consequências. Quantidades, além do necessário, representam inversões em estoques ociosos, assim como quantidades aquém do necessário podem levar à insuficiência de estoque, o que é prejudicial à eficiência operacional da organização. Estes dois eventos, tempo oportuno e quantidade necessária, acarreta se mal planejados, além de custos financeiros indesejáveis, lucros cessantes, fatores esses decorrentes de quaisquer das situações assinaladas. Da mesma forma, a obtenção de material sem os atributos da qualidade requerida para o uso a que se destina acarreta custos financeiros maiores, retenções ociosas de capital e oportunidades de lucro não realizada. Isso porque materiais nessas condições podem implicar em paradas de máquinas, defeitos na fabricação ou no serviço, inutilização de material, compras adicionais, etc. Os subsistemas da administração de materiais, integrados de forma sistêmica, fornecem, portanto, os meios necessários à consecução das 4 condições básicas alinhadas para uma boa administração de material, decompondo esta atividade através da separação e identificação dos seus elementos componentes. Encontramos
as seguintes subfunções típicas da administração de materiais, além de outras mais específicas de organizações mais complexas. Primeiro, os subsistemas típicos. Controle de estoque. Subsistema responsável pela gestão econômica dos estoques, através do planejamento e da programação de material, compreendendo a análise, a previsão, o controle e o ressuprimento de material. O estoque é necessário para que o processo de produção-venda da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Os estoques podem ser de matéria-prima, produtos em fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de estoque e o investimento financeiro envolvido. Classificação de material. Subsistema responsável pela identificação, especificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação de material. Aquisição, compra ou compra de material. Subsistema responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material através do processo de licitação. O setor de compras preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É da responsabilidade do compras assegurar que as matérias-primas exigidas pela produção estejam à disposição nas quantidades certas nos períodos desejados. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto. Armazenagem do almoxarifado, um outro subsistema, responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição de material, segundo determinadas normas e métodos de armazenamento. O almoxarifado é responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados os produtos para atender a produção e os materiais entregues pelos fornecedores. Movimentação de material, um outro subsistema encarregado do controle e normalização das transações de recebimento, fornecimento, devoluções, transferência de materiais e quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e de saída de material. Inspeção de recebimento, subsistema responsável pela verificação física e documental do recebimento de material, podendo ainda encarregar-se da verificação dos atributos qualitativos pelas normas de controle de qualidade. Cadastro, subsistema encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras. 2. Subsistemas específicos. Inspeção de suprimentos. Subsistema de apoio responsável pela verificação da aplicação das normas e dos procedimentos estabelecidos para o funcionamento da administração de materiais em toda a organização, analisando os desvios da política de suprimentos traçada pela administração e proporcionando soluções. Padronização e normalização, subsistema de apoio ao qual cabe a obtenção de menor número de variedades existentes de determinado tipo de material, por meio de unificação e especificação dos mesmos, propondo medidas de redução de estoque. Transporte de material, subsistema de apoio que se responsabiliza pela política e pela execução do transporte, movimentação e distribuição de material. A colocação do produto acabado nos clientes e as entregas das matérias-primas nas fábricas é de responsabilidade do setor de transporte e distribuição. É nesse setor
que se executa a administração da frota de veículos da empresa e onde também são contratadas as transportadoras que prestam serviço de entrega e coleta. A integração dessas subfunções funciona como um sistema de engrenagens que aciona a administração de material e permite a interface com outros sistemas da organização. Assim, quando um item de material é recebido do fornecedor, houve antes todo um conjunto de ações interrelacionadas para esse fim. O subsistema de controle de estoque aciona o subsistema de compras, que recorre ao subsistema de cadastro, quando do recebimento do material pelo almoxarifado, o subsistema de inspeção é acionado, de modo que os itens aceitos pela inspeção fiscal e documental são encaminhados ao subsistema de armazenagem para guarda nas unidades de estocagem próprias e demais providências. Ao mesmo tempo que subsistema de controle de estoque é informado para proceder aos registros físicos e contábeis da movimentação de entrada. O subsistema de cadastro também é informado para encerrar o dossiê de compras e processar as anotações cadastrais e pertinentes ao fornecimento. Os materiais recusados pelo subsistema de inspeção são devolvidos ao fornecedor. A devolução é providenciada pelo subsistema de aquisição que aciona o fornecedor para essa providência após ser informado pela inspeção que o material não foi aceito. Igualmente, o subsistema de cadastro é informado do evento para providenciar o encerramento do processo de compra e processar, no cadastro de fornecedores, os registros pertinentes. Quando o material é requisitado dos estoques, este evento é comunicado ao subsistema de controle de estoque pelo subsistema de armazenagem. Este procede à baixa fiscal e contábil, podendo gerar com isso uma ação de ressuprimento. Neste caso, é emitida pelo subsistema de controle de estoques uma ordem ao subsistema de compras, para que o material seja comprado de um dos fornecedores cadastrados e habilitados junto à organização pelo subsistema de cadastro. Após a concretização da compra, o subsistema de cadastro também fica responsável para providenciar junto aos fornecedores o cumprimento do prazo de entrega contratual, iniciando o ciclo novamente, por ocasião do recebimento de material. Todos esses subsistemas não aparecem configurados na administração de materiais de qualquer organização. As partes componentes dessa função dependem do tamanho, do tipo e da complexidade da organização, da natureza e de sua atividade fim e do número de itens do inventário. Prezados cursistas, termina aqui mais uma aula. Gostaria de agradecê-los e conto com a participação de vocês. Obrigado.